Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar pela prece ao Pai, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Que Jesus abençoe nossa reunião. Gostaríamos de falar hoje sobre a mediunidade. Há algumas semanas atrás, falamos das missões divinas e mencionamos a missão dos médiuns, muito importantes por serem os intérpretes dos espíritos desencarnados que permitem nossa integração com a vida espiritual, que é na verdade de onde todos nós nos originamos, né? Pedimos licença então para ler novamente o trecho pertinente do Evangelho. E lemos então: nesses tempos de renovação social, os médiuns desempenham uma missão especial. Eles são os intérpretes do ensino dos espíritos. Dotados de faculdades para esse fim, são os instrumentos materiais pelos quais os espíritos se exprimem nas suas comunicações com os homens. Sua missão é sagrada porque tem por fim abrir aos homens os horizontes da vida eterna. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que em parte alguma haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Assim, vamos falar hoje então um pouco mais sobre a mediunidade. Todos nós somos médiuns. Trata-se de uma questão física. Todos temos a glândula pineal ou a epífise localizada abaixo do cérebro, que além de produzir vários hormônios importantes para nosso organismo, segundo estudos científicos já realizados, proporciona ao homem o sexto sentido, que é a mediunidade, definida como a capacidade do homem de se comunicar com a vida espiritual. Através da epífise, que é essa glândula pineal, todos temos como que um canal psíquico pelo qual recebemos influências boas ou más que estimulam nossas experiências na vida terrena. A maioria das pessoas tem esse sentido ainda latente, adormecido, Já os indivíduos que têm esse sentido, esse sexto sentido ativo, que proporciona uma sintonia com o além, são então chamados de médiuns ostensivos ou médiuns de trabalho. As capacidades mediúnicas são várias, podendo ser únicas ou combinadas. Assim, temos médiuns psicofônicos, que emprestam a voz para os espíritos se comunicarem, temos médiuns psicógrafos, que escrevem pelos espíritos, videntes, ouvintes, sonâmbulos, intuitivos, sensitivos e uma grande variedade de outros tipos de mediunidade. É importante entendermos que a mediunidade é um instrumento de trabalho, conferida por Deus ao homem mais do que uma prova. Mais como uma prova, e não como um dom de um espírito elevado. Com exceção de espíritos missionários, como Chico Xavier, que foi um espírito muito elevado, ou que é um espírito muito elevado, que veio para esse mundo com a sua mediunidade intensa e variada para ajudar os homens. Esse é um caso de exceção, Mas a maioria dos médiuns são grandes devedores. Ao invés de encarnarem sujeitos a grandes sofrimentos regeneradores da alma, por misericórdia de Deus, os indivíduos vêm esses médiuns, vêm com a mediunidade ostensiva, que requer uma vida de trabalho dedicado ao próximo, muito estudo, busca de equilíbrio e muito cuidado com os pensamentos, evitando sintonias indesejadas. Para muitos que não aceitam a mediunidade de trabalho, que não estudam para entendê-la, aprimorá-la e educá-la, e nem se disponibilizam para o trabalho ao próximo através dela,
são muitas vezes vítimas de perturbações ao longo da vida, que em casos extremos podem chegar à loucura. A maioria dos internos em manicômios são médiuns que originalmente não quiseram ou não tiveram a oportunidade de educar sua mediunidade. Mas há os que encaram a mediunidade como uma grande oportunidade de regeneração. Estudam, disciplinam-se, por exemplo, evitando comunicações com os espíritos fora da casa espírita, onde há toda a proteção dos espíritos superiores, e principalmente praticam intensamente a caridade, tanto em relação a encarnados, por exemplo, no auxílio aos carentes, como desencarnados, por exemplo, se dedicando à psicofonia e ao esclarecimento de espíritos desencarnados sofredores. Psicofonia quando o médium empresta a voz ao espírito, E aí tem o esclarecedor, que ouve o espírito e vai prestar alguns esclarecimentos ou vai dar o consolo, conforme for necessário. Assim, é recomendado evitar-se o elogio e o enaltecimento ao médium de trabalho. O elogio pode instigar a vaidade na pessoa e, no momento de descuido, isso pode alimentar seu orgulho, pondo-o a se perder. Há muitos médiuns escritores de livros, por exemplo, que, obtendo a fama, se perdem pela vaidade, orgulho e ganância. Na sua decadência moral, os espíritos que o acompanhavam em seu trabalho vão se afastando, dando lugar a influências não tão boas, Há também os que, por não aceitarem a mediunidade e não colocá-la em prática para o bem, acabam por perder esse dom, Enfim, a literatura espírita é rica em informações sobre a mediunidade, sempre tomando como base o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Sem a pretensão de exaurir um assunto tão extenso, vamos aqui então ler um conto nos atendo à questão da não aceitação da mediunidade. Então é um conto de irmão X, chama-se A Serva Nervosa, e está no livro Pontos e Contos, psicografado pelo Chico. E irmão X então nos conta: a senhora Mercedes Nunes desde muito fora chamada à tarefa espiritual. Entretanto, não se adaptara aos serviços mediúnicos. Ela não aceitava. Os companheiros de doutrina esforçavam-se para despertar-lhe a noção de responsabilidade e os benfeitores desencarnados rodeavam-na de apelos e incentivos. Dona Mercedes, porém, não obstante o bom caráter, não se conformava, dizia que era nervosa e não se resignava a determinadas situações. Mas a senhora não vê as entidades espirituais? Não lhes ouve as advertências diretas? Perguntava um amigo bem intencionado. Sim, sim, dizia a Dona Mercedes. Os espíritos conversam comigo naturalmente. Ouço-lhes a palavra sábia e amiga. Registro seus convites generosos. Explico-me os impositivos de trabalho. Saliento a tarefa depositada em minhas mãos. No entanto, vejo-me incapaz em vista de meu sistema nervoso fraco. A visão de almas sofredoras e de pessoas doentes me apavora. Causa-me mal-estar e indizível temor. Realmente não posso, não me sinto preparada. Perante essas colocações, os melhores amigos iam se recolhendo ao silêncio, desapontados, Mas o marido dela, devotado ao serviço da caridade, insistia. Mercedes, por que não nos consagramos à missão da fraternidade e da luz? Não temos filhos, dispomos de belas oportunidades, de tempo e expressivos recursos materiais. Por que não nos dedicarmos à sementeira do bem? Quantas dores poderemos aliviar, quanto consolo a distribuir? E ela falava: minha saúde não permite a contemplação de entidades desequilibradas do outro mundo, nem os enfermos deste. Não posso, fica para outra encarnação. Talvez a gente já tenha falado isso, Deixa para a próxima vida, Mas é um grande erro. Nas reuniões doutrinárias, era amparada por advertências da mãe, já na espiritualidade. Mercedes, minha filha, escrevia-lhe a mãezinha carinhosa,
Aproveite a presente oportunidade para a renovação em Jesus. A reforma interior reclama trabalho, sacrifício e constantes demonstrações de boa vontade. Acalma os impulsos nervosos e coopera com os teus irmãos na fé, alicerçando o futuro divino. Ninguém trai impunemente os deveres essenciais a cumprir. Um alerta, né? Ninguém trai impunemente os deveres essenciais a cumprir. Por que irritar-se perante a dor? Porventura estamos isentos dela? Continua a mãe, né? O obstáculo é serviço educativo para aquele que o encontra e para quem ajuda a solucioná-lo. Então, as dificuldades, né, são educativas, né, para quem tem as dificuldades e para quem ajuda a resolvê-las, né? Grandes sofrimentos significam grandes e abençoadas renovações. Tremer perante situações dolorosas não é atitude construtiva. Precisamos firmeza no desempenho das obrigações mais justas. É aquela história do médico, que ele não pode se desestabilizar perante o doente, né? Admitirias acaso a concessão celestial, continua a mãe, né, sem responsabilidade terrestre, ou as dádivas do alto sem objetivo sagrado? Ou seja, nada é por acaso, né? As dádivas do alto têm objetivo, né, para nós. Se enxergas os espíritos e se lhes ouves a voz, deve haver fins valiosos. Colabora, pois, no bem, aproveitando o melhor tempo. Dona Mercedes, no entanto, não se rendia à verdade, afirmava-se exausta e abatida. E como Deus não pode esperar pelos caprichos humanos, a fim de que a sua obra ocorra, os recursos mediúnicos da serva imprevidente minguaram pouco a pouco no passar dos anos, até que desapareceram completamente. Passava o tempo e Dona Mercedes prosseguia com seus caprichos pessoais. Não desejava preocupar-se e nem se responsabilizar, para não agravar os padecimentos do corpo demasiado sensível. Quando a velhice lhes bateu à porta, Joaquim partiu em primeiro lugar, o marido dela, né? Com a paz do trabalhador, fiel ao campo até ao fim do dia. Começou então a rude prova de Dona Mercedes. Desculpe. A saudade atingiu-lhe a alma na viuvez imprevista. Onde se ocultava agora o companheiro carinhoso? Sentia-se amargurada. A solidão a assustava. Suspirava por companhia, tinha fome de fraternidade. Pretendia ver o esposo e receber-lhe a palavra amorosa e conselheira. E questionava-se sobre como retomar as possibilidades mediúnicas de outra época. Então agora ela queria a mediunidade de volta, né? Para poder ter essa capacidade de se comunicar com os outros, com o próximo, né? No caso, a espiritualidade, o seu marido, né? Envelhecida, dirigiu-se ao velho grupo doutrinário na ânsia de ouvir a mãezinha de novo. Pediu mensagem de orientação materna, de modo a solver seu problema mediúnico. Fim da sentida, e os seus velhos companheiros a ajudaram, né? Se propuseram, né? E entraram em prece, até que a genitora prestimosa se apresentou com doces saudações. Dona Mercedes, em pranto, expôs seus tormentos. Queria de volta a mediunidade. Aguardava ansiosa o instante de rever o esposo e contribuir na missão da verdade e da luz. E a mãe afetuosa respondeu por fim em voz triste. Ah, Mercedes, por mais de 20 anos convidei teu coração à redentora tarefa. Por que te demoraste tanto na decisão? Agora, filha, o dia está quase findo. Enferrujou-se a enxada, sem a necessária e bendita utilização. Não quiseste combater as impressões nervosas, vagas e infantis, acreditando mais na moléstia que na saúde. O tempo não podia esperar por ti, e agora é necessário que esperes pelo tempo. E ela, amargurada, pergunta, será mesmo impossível? Né? E a mãe diz, sim, minha filha, não te posso enganar com o falso conforto. A tua tarefa mediúnica
incontestavelmente agora é assunto para outra reencarnação. É triste, né? Mas é fato. Assim como Deus dá, Ele tira, né? De modo que tenhamos fé no fato de que se Deus nos conferiu um encargo, seja ele de cumprir com a missão de um médium ou de qualquer outra, não foi por acaso. Sempre há um propósito e é Ele que sabe de nossas necessidades. Vamos então aproveitar as oportunidades que Deus nos dá nessa vida, sem fugir da luta, sem perder tempo e com boa vontade e dedicação, certo? Obrigada. Até semana que vem.